governo prepara mobilização no Senado diante de resistências à indicação de Messias para o Supremo Tribunal Federal. Bom dia, Rodrigo Orengo. Muito bom dia a todos. E o governo está preparando aqui realmente uma mobilização no Senado Federal, porque o nome de Messias enfrenta resistência entre senadores, principalmente senadores de posições importantes, né? Como do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que não escondeu o incômodo com o anúncio, com a falta de ligação, inclusive, do presidente, do Planalto, do líder do governo, Jacques Wagner, para comunicar, pelo menos, que Jorge Messias estava sendo indicado e o nome estava indo ao Senado Federal. Sempre tem lá uma espécie de protocolo, né? Comunicação anterior ao presidente do Senado para agendamento de sessão lá na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e já agendamento da sessão que vai sabatinar e votar o nome de Messias. Agora, houve uma irritação em relação a isso, porque a gente sabe que, no fundo, o nome preferido de Alcolumbre e de outros senadores que faziam campanha era do ex-senador Rodrigo Pacheco. Agora, diante dessas resistências, o que o governo prepara é uma grande mobilização. É ali um tete-a-tete com os senadores, porque precisa de 41 votos, e teve um sinal de alerta ligado depois da recondução do nome de Paulo Gonet à Procuradoria-Geral da República por apenas 4 votos de diferença. Precisava de 41, conseguiu 45, e realmente é algo que chama atenção, porque esse número apertado é uma votação histórica. Nunca antes foi tão apertado chancelar o nome de um indicado do presidente no Senado Federal para um cargo dessa magnitude. Agora, mesmo com essas resistências, não se imagina aqui realmente que o Senado vete o nome de um indicado do presidente, porque é uma tradição do Senado Federal, a aprovação de nomes do presidente. Geralmente com uma margem significativa de votos, às vezes um pouco menos, como foi o caso de Paulo Gonet, às vezes mais. Temos ministros lá que tiveram votações acachapantes, outros menos, mas é uma tradição da casa chancelar o nome do indicado do presidente. Mas para isso tem que ter o que se chama aqui no Senado Federal de beija-mão, e é isso que Jorge Messias vai fazer, visitar cada um dos gabinetes, né? Ele já está falando com muitos senadores, inclusive da oposição. A gente viu, inclusive, uma movimentação de onde se menos esperava. O caso de André Mendonça. André Mendonça foi o primeiro ministro a lançar uma manifestação pública do Supremo Tribunal Federal, dizendo que apoia o nome, felicitando Jorge Messias pela indicação e dizendo que está à disposição para o diálogo republicano com os senadores lá no Congresso Nacional, né? E é interessante ver essa manifestação porque André Mendonça foi quem mais sofreu lá no Senado Federal, inclusive nas mãos de Davi Alcolumbre. Porque ele foi colocado ali num banho-maria no Senado Federal. O Alcolumbre ficou irritado naquela época, era presidente da CCJ, demorou demais para marcar a sessão de sabatina e ele ficou na chuva ali depois da indicação do presidente, realmente esperando a indicação. Foi algo muito sofrido. Então ele estende a mão a um indicado de um governo que em tese é antagônico, porque ele foi indicado pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem que lembrar sempre que o Supremo não pode ter partidarismo, né? Eles defendem a Constituição, mas chama atenção esse movimento, né? E ele começa, Jorge Messias, a receber algumas sinalizações, por exemplo, do líder do Republicano, Messias de Jesus aqui no Senado Federal, né? Já felicitando pela indicação, dando indicações que votará a favor. Esse é um partido que está com o governo, mas tem muitos votos de oposição. Agora é um trabalho ali de realmente visita de gabinetes para conseguir esses votos, né? Enquanto isso, Davi Alcolumbre não esconde a irritação e, ato contínuo, justamente ao anúncio, fez lá o agendamento de uma pauta considerada bomba no Senado Federal, que é a da aposentadoria complementar de agentes comunitários de saúde. É pauta bomba porque se espera um impacto de mais de 5 bilhões de reais, podendo chegar em alguns estudos a mais de 10 bilhões de reais no orçamento, né? Esse é um assunto que vai para votação lá na terça-feira, já passou pela Câmara, então foi uma reação também do Senado Federal. Agora o governo se mobiliza para aprovar o nome de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, e a gente acompanha. Um grande abraço, até mais. Até mais, Orengo. Agora a coisa tá tão maluca, né, Fábio França, que não dá para duvidar de mais nada. Não. É bem possível que aconteça. Bem possível não, mas é possível que aconteça de o Senado pela primeira vez rejeitar em sabatina a indicação de um nome e mesmo que seja muito apertado, como foi a recondução de Paulo Gonet, o recado será dado, né? Mesmo que seja muito apertado. Ó, tá vendo? Passou,
Mas fala com a gente antes de novo, né? Quando acontecer alguma outra coisa.